O caminho do vitimista é um caminho do fracassado. É o caminho que a vida não muda, é o caminho do medíocre, é o caminho da maioria. É o caminho que as ideologias vão roubar o teu futuro, porque elas tiram tua responsabilidade das tuas escolhas. E isso custa muito caro. O que eu tô falando aqui, cara, é sobre quebra da Matrix, certo? Teatro de cordas, as pessoas estão manipulando vocês, usando sensos gerais e confortos baratos. O que eu faço nesse canal aqui, irmão, é abrir teu olho para a grande realidade, para você cortar as cordas e assumir a responsabilidade da tua vida. Mas isso tem um preço. Você tem que se encarar, você tem que ter coragem, você tem que olhar para você e falar: eu sou um merda, eu preciso melhorar, eu fracassei porque eu fui fraco, porque eu não quero tanto o meu destino. E aí você começar a olhar pro teu problema e realmente começar a encarar ele. Eu tento encarar meus problemas todo dia. Por isso eu tenho certeza que eu vou mudar minha vida. Você precisa encarar o teu. Nunca justifique o que te atrapalha. Você tinha que acordar cedo, você não acordou. Aí você fala: pô, eu não acordei porque eu tava muito... Não justifica. Você não acordou porque você foi fraco. Você não acordou porque você cedeu pro relógio. Você não acordou porque você não quer essa porra tanto. Você acordou porque você tá conformado com a merda de vida que você tem. Ponto. Doeu? Roda da vida. Eu ensino isso no curso, mas já falei com vocês aqui. RC 80 eu explico um pouco. A roda da vida é o seguinte: você precisa de dor e tristeza para aumentar o seu nível de concentração. Toda vez que você tem dor ou tristeza, teu corpo vai desviando a atenção de tudo aquilo que é supérfluo, concentra onde está incomodando. Concentra onde está incomodando e achou uma solução, ele te dá energia, que é a ira. A ira vai te dar a força que você precisa para vencer o que está te travando, para curar a dor. Curou a dor, te dá satisfação. Chegou na satisfação, você começa a ter medo de perder ela. E aí a nova coisa que tira a tua satisfação te causa dor. E aí a roda da vida continua girando. Cada vez que essa roda gira, você tem um aprendizado. O Kadar, ele só é o que é porque essa roda da vida já girou muito. Eu não poderia falar que eu sou o que sou porque eu estudei alguma coisa, não tem como. Eu sou o que sou porque eu tive coragem de encarar as minhas dores e encarar as minhas limitações. E isso eu não acho em livro. Eu não vou conseguir achar em livro ou em títulos para dizer para vocês: olha, eu sou... Não, cara, isso aí é viver. E por isso que dá para se disfarçar muito. Tem uma porrada de charlatão que parece que a roda da vida já girou muito. Mas tu vê que o maluco tem problema de relacionamento, problema familiar, ele não tem coragem de encarar um trabalho duro. Ele tá ali porque é oportuno, porque é mais fácil. Então ele tem pouco giro na roda da vida. Você precisa de dor. Você precisa aceitar a tua dor, então não justifique ela. Aceite a dor do erro e use ela para se melhorar. Né? Isso aqui é a curva isso aqui é uma tabela é um gráfico de recompensa, certo? O gráfico de recompensa, ele sempre está nesse nível. Você precisa estar com alguma coisa ligeiramente incômoda para você se mover até em direção à satisfação. E aí você tem satisfação, depois você vai ter que descer para a parte incômoda, depois voltar para a satisfação. É assim que funciona. Tem um livro, ele vai explicar isso de forma analógica, mas é o livro chamado Picos e Vale. Picos e Vale. Ele vai te explicar sobre essa ondulação de forma metafórica, mas se você for sagaz, você vai entender como é que funciona isso. Aí tem outros livros, Nação Dopamina, Biologia da Crença, eles explicam o efeito do cortisol, né, sistema neurológico de recompensa, endorfina, a porra toda. Enfim, filho, a grande questão é o seguinte, o vitimismo, ele foi muito popularizado por uma geração que começou a não querer buscar enfrentar a realidade. O vitimismo é uma droga muito boa para te manter onde você tá. Então, assim, quem quer tirar proveito de uma população submissa, de uma população fragilizada, irá explorar o vitimismo. Vai dizer como solução. Quem quer um povo forte, quem quer pessoas que vão conseguir crescer e salvar esse mundo, não pode aceitar o vitimismo.
Porque o vitimismo é um conformismo. É o te manter no medíocre. Porque eu já expliquei aqui, toda curva de aprendizado, ela vem com o teu banco de horas de base, né? Até o nível 3, quando você é bom em algo. Do nível 3, que é a profissionalização, até você se tornar nível profissional, você só tem queda de dopamina. Só dor, só cortisol. Porque você está indo para um nível que você não está acostumado. Você só volta a crescer quando chega no nível 7. Que aí você começa a se distanciar da média. Mas, filho, do 3 ao 7 são 4 pontos onde a maioria desiste na curva de aprendizado. É onde a maioria desiste. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas em se autorresponsabilizar, encarar a sua dor, olhar suas limitações e falar, caralho, eu sou um merda. Filho, sonhar, ter sonhos, ter boas ideias, é igual aquele croque do Fome de Poder, ele fala isso, é um filme. Boas ideias é igual um salheiro numa mesa de um restaurante. Tenha vontade. Trabalho duro, encarar a realidade é para poucos. Por isso que é fácil você dizer que se você trabalhar muito duro, com direção, você vai se tornar 1%. Você vai se tornar a grande faixa de conquista de coisas. O grande grupo, o pequeno grupo que movimenta os grandes grupos. Por quê? Porque a maioria tá perdendo tempo culpando pessoas que não estão nem aí para elas. Que a vida delas já estão rodando. E você perdendo tempo, ancorando a sua vida a um problema que você teve com 4, 5 anos, 10 anos. Tua vida toda ficou amarrada àquilo. Esse é o problema. A gente amarra a nossa vida aos nossos traumas e se torna um vitimista para justificar tudo que está passando hoje pela sua falta de responsabilidade. Porque o vitimista, ele é uma pessoa que ele não quer assumir a responsabilidade da vida dele. Ele quer encarar que os outros têm culpa, por isso a vida dele é assim. É um jeito fácil de encarar a vida. É uma rampa muito legal. Mas ela te leva para onde? Ninguém te cobra nada, ninguém te disse nada. Vai exigir um esforço tremendo depois, quando tu se tornar escravo. É melhor muito antes você mudar a tua vida. Essa é a grande jogada. O cara vitimista, ele não consegue crescer o mapa dele. Se ele não consegue crescer o mapa dele porque ele não reconhece os erros e não melhora as habilidades, a vida dele nunca vai mudar. Então eu posso dizer para vocês, seguidores, o caminho do vitimista é um caminho do fracassado. É o caminho que a vida não muda, é o caminho do medíocre, é o caminho da maioria. É o caminho que as ideologias vão roubar o teu futuro, porque elas tiram tua responsabilidade das tuas escolhas. E isso custa muito caro. O que eu tô falando aqui, cara, é sobre quebra da Matrix, certo? Teatro de cordas, as pessoas estão manipulando vocês usando sensos gerais e confortos baratos. O que eu faço nesse canal aqui, irmão, é abrir teu olho para a grande realidade, para você cortar as cordas e assumir a responsabilidade da tua vida. Mas isso tem um preço. Você tem que se encarar, você tem que ter coragem, você tem que olhar para você e falar, eu sou um merda, eu preciso melhorar. Eu fracassei porque eu fui fraco, porque eu não quero tanto o meu destino. E aí você começar a olhar para o teu problema e realmente começar a encarar ele. Eu tento encarar meus problemas todo dia. Por isso eu tenho certeza que eu vou mudar minha vida. Você precisa encarar o teu, certo? Eu sou Kadar, eu sou Caveira, esse é meu canal de mentalidade. E é só o começo.